pronto aqui. 3, 2, 1. Claquete para você. Tá gravando? Coloca lá presente, né? Por favor, no chat aí, conforme a gente já está acostumado, e a gente vai discutir um pouquinho desse conceito de potencial e tudo mais. Confere para mim aí, por favor, se a lista já está aparecendo para você. Está aparecendo? Nesse formato de tela que eu estou colocando aqui para você, perdão, o chat ele não fica aparecendo para mim, tá? Então, se possível, você conversa comigo, tá? Se estiver aparecendo alguma coisa e tal, precisar de alguma dúvida, você conversa aí comigo. Eu abri o chat aqui e vi que vocês falaram que está aparecendo sim. Show de bola? Então, partiu iniciar a brincadeira aí? Lindões, estamos ali, ó, trabalho da FEL, da Força Elétrica, energia, potencial e potencial elétrico. Perfeito? Então é isso aí que nós temos para a gente trabalhar hoje, né? Trabalhar com trabalho. Então vamos lá de questão 1, conforme eu disse para você, a gente vai resolver algumas, tá? Só vou representar aqui uma carguinha de 10 microcoulombs, e aqui nós temos um ponto A e um ponto B. Só vou marcar aqui que aí eu saio da questão e fica tudo certo, tá? Um ponto A e um ponto B. Perfeito. Nós temos aqui as medidas 2 metros e 5 metros. Tem gente aqui para a gente admitir. Isso. E aqui uma carguinha em cima do ponto A, menos 4 microcoulombs. É isso? É isso. Então vamos lá. O esquema abaixo representa cargas elétricas posicionadas no vácuo. Se é no vácuo, a gente pode usar aquele K. 9 vezes 10 elevado a 9. Simon tem que decorar isso? De jeito nenhum, ok? Calcule, na letra A, o trabalho realizado pela força elétrica para levar Qzinho do ponto A para o ponto B. Então, eu quero levar na letra A o trabalho para levar a Qzinho de A até B. Eu vou anotar isso aqui, tá bom? E na letra B, o trabalho se a carga Qzinho fosse levada de B para A. O trabalho se a carga Qzinho fosse levada de B para A. É isso que a gente vai discutir aqui nesse primeiro exercício. Show? Vamos voltar lá para a nossa telinha inicial. Bonito, né? Conforme a gente está acostumado, tá aí de boa. Lindão, primeira coisa, você olha para um exercício como esse e fala assim, ô Simon, como é que eu vou calcular trabalho para levar uma carguinha? E a carguinha está aqui, tá? Em cima do ponto A. É aqui que ela está, ó. A carga negativa. Perfeito? E o doidão quer carregar ela do ponto A para o ponto B. É isso que ele quer fazer. Ô Simon, ela vai em linha reta? Ela vai fazendo curva? Ela vai fazendo cirandinha? Como é que essa carga vai sair do ponto A até o ponto B? Você começa a entender, de acordo com a aula que a gente teve ontem, você começa a pensar assim, opa, faz sentido o que o Simon explicou. Porque quando eu peço trabalho para pegar uma carga e levar até outro lugar, vem na sua cabeça algumas equações, como por exemplo, trabalho F vezes D, é a primeira coisa. Aí você fala, ô Simon, mas essa fórmula é só quando a força é constante. É. E aonde eu tenho força elétrica constante? Naquela situação de campo uniforme. E aí você começa a entender que no ponto A e no ponto B, quem está gerando campo, quem está gerando potencial, é essa bonita aqui, que o exercício apareceu e chamou de Qzão. Mais uma coisa que eu expliquei para vocês, geralmente é o conceito de carga fixa.
Perfeito? É o conceito daquela carga que dita, né, as paradas que vão acontecer. Então, é claro que não consigo usar FEDEU e, portanto, não consigo usar EQD. Porque eu não estou trabalhando com uma distância em linha reta pré-definida em um local com força, campo e carga constantes. Então, lindo, se não for nas placas no campo uniforme, isso aqui, ó, tá fora. Aí eu vou fazer uma pergunta difícil. Alguém consegue lembrar qual é a única outra forma de calcular trabalho que não é essa? Nossa, você consegue ver o mecanismo da coisa? Putz, se não é campo uniforme, que só vai acontecer entre duas placas planas e paralelas, isso aqui não dá para usar. Olha que massa. Se não dá para usar aí, qual é a única outra forma para calcular trabalho? Vimos ontem um teorema, foi passado ontem, tá fresquinho aí. Ontem não, né? Quarta, eu viajando com ontem. Foi quarta. Ontem nós não nos encontramos. Qual é a única outra forma de calcular trabalho, bonito? Da aula de quarta-feira. Tá lá no formulário que a gente estava discutindo hoje aí, né, que é interessante demais, vocês sempre andarem com formulário. Fala para mim, alguém se lembra? Ou não? Não lembro de jeito nenhum. Variação de quê? Trabalho é... Tá no caderno aí, quem copiou? Bacana, Gustavo. Trabalho, variação da energia potencial. Também conhecido como QVAB. Olha que maravilhoso, né? Definido como VA menos VB, potencial inicial menos final. Boa, Maria Eduarda, teoria da energia potencial ou teorema da energia potencial. E aqui nós temos um pipinex, né? O que vai tornar o exercício um pouco grande. Por quê? Você tem o valor da carguinha que você quer carregar, vale menos 4 microcoulombs, perfeito? Então eu já tenho o valor da carguinha que eu quero carregar. O problema é quem? O potencial gerado por essa daqui lá no ponto A e o potencial gerado por essa daqui lá no ponto B. Você, para começar o exercício, tem que calcular o potencial no ponto A e o potencial no ponto B. Então, vou apagar a brincadeira, né, que é aquilo que ele está pedindo, e de forma bonitinha aqui, vou colocar primeiro asterisco para começar a questão. Qual é o potencial no ponto A? KQ sobre D. KQ sobre D, tá? Se você quiser anotar aí no cantinho, KQ sobre D. O valor de K, 9 vezes 10 a 9, legal. O valor da cargona, ó, quem está gerando o potencial lá naquele ponto A, Qzão, 10, micro. Micro vale 10 a menos 6. Tudo isso dividido por 2 metros, que é a distância dela até o ponto A. Tá ali. Perfeito? Nós vamos botar aqui, ó, potencial no ponto A. Já podemos cortar aqui, né, bonitinho? Uma potência, né? 10 a menos 6 com menos 6 aqui, fica 3. Tranquilo, né? Então, nós temos aqui 9 vezes 10 a 3, vezes 10 a 1. Então, 9 vezes 10 a 4. Isso é 90 mil dividido por 2. Filé? Então, nós temos aqui 4,5 vezes 10 elevado a 4 volts. Filé bonito. Então, tá aqui, ó, 4,5 vezes 10 elevado a 4 volts é o potencial de Qzão gerado lá no ponto A. Alguma dúvida aí?
Fizemos merda? 9 dividido por 2, 4,5. 10 a 3 com 10 a 1, 10 a 4, perfeito. Tá aí. Segundo ponto, qual é o potencial da nossa cargona gerado aqui no ponto B? KQ sobre D. K, 9 vezes 10 a 9. A cargona, 10 micro, dividido agora pela distância. E, Simon, faltou o 10, que é 10 micro. 10 vezes micro, dividido pela distância, que é 5 metros. Show? Então, nós temos um potencial no ponto B que vale 9 dividido por 5. E, de novo, né? 10 a menos 6 aqui com coisa, fica 3, com 10 a 1, 10 a 4. Quanto que é 9 dividido por 5? Dá 1,8. Confere aí para mim, por favor. 9 dividido por 5 dá 1,8? Sim, show. Então, nós temos aqui 1,8 vezes 10 elevado a 4 volts. E agora nós vamos partir para cima do exercício, né, moçada? Qual é o trabalho da força elétrica para levar a nossa carguinha aqui do ponto A até o ponto B? Depende do caminho? Não, não depende. O trabalho da força elétrica independe do caminho. Então, nós temos a carguinha Qzinho, que vale quanto, padrinho? Menos 4 micro. Vamos lá? Menos 4 micro. Simon, tem que botar o sinal de menos? Claro que sim. Se você reparar, a gente não está trabalhando com módulo aqui, né? Show? Vezes a diferença de potencial. Quem é a diferença de potencial, mano? VA menos VB. 4,5 vezes 10 a 4 menos 1,8 vezes 10 a 4. Nossa, Simon, são exercícios trabalhosos, né? São exercícios que nos dão muita conta para fazer, perfeito? Então a gente vai trabalhar com esse conceito de conta, conta, conta que a gente tem acostumado aí a trabalhar. Show de bola? Tranquilo? Tranquilo? Vamos calcular isso aí então, né? 4,5 menos 1,8 dá 2,7. Aqui. Perfeito? A 2,7 vezes 10 elevado a 4. Porque como a gente tem a potência com o mesmo expoente, a gente segura e faz apenas a subtração dos números, né? Somente da parte n. 4,5 menos 1,8, 2,7 vezes 10 a 4. Vamos ter que multiplicar. Trabalho igual a menos, porque a gente já sabe que vai dar um valor negativo, já te explico fisicamente o porquê que isso ia acontecer, tá bom? Já te explico. Então, nós temos 2,7 vezes 4. Perfeito? Então, 10,8 e agora 10 a 4 com 10 a menos 6. 10 a 4 aqui com 10 a menos 6, 10 a menos 2 joules. Para escrever esse número maneiro, você pode andar com essa vírgula para a esquerda, não é isso? E chamar de menos 1,08 vezes 10 a menos 1 joule. Ou, como alguns gostam, né? Menos 0,108 joules. Né? Mais comum aqui em notação científica. Perfeito? Mais comum aqui. Vou fazer uma pergunta difícil. Bom, esse é o cálculo, né? Trabalho, variação da energia potencial. Carregamos a carguinha do ponto A, de potencial VA, até o ponto B, de potencial VB. Alguém consegue me explicar? É uma pergunta mais difícil. Por que que deu negativo? E o que que significa isso em física? Qual a diferença do trabalho positivo e do trabalho negativo? O que que significa isso? Alguém consegue me explicar por que que deu negativo aqui?
E isso tudo para responder a letra A. Você já pode meter aquele printão aí, tá? Se você não foi fazendo junto comigo. E aí, bonito? Por que do negativo? Alguém se propõe aí a abrir o áudio e conversar conosco? Alguém? Por que negativo? O que significa trabalho negativo? A Maria respondeu, não tem ideia. Alguém com alguma ideia do porquê que é um trabalho negativo e positivo? Qual que seria a diferença? Lembra do conceito de trabalho? Trabalho positivo quando realiza um trabalho sobre o corpo, de tal forma que o corpo ganha energia, né? Trabalho positivo, geralmente aplicado a alguns corpos, a fluidos, é quando o corpo realiza trabalho. Quando alguém realiza trabalho sobre o corpo, a gente diz negativo. Positivo, então, vem de motor, né? Eu consigo realizar um movimento, eu aumento a minha aceleração. Negativo vem de forçado. E eu gostaria que você tivesse um conceito comigo aqui muito legal. Olha que demais. O potencial do ponto A é 4,5. Eu vou esquecer o 10 a 4, porque é 10 a 4 aqui, 10 a 4 aqui. O potencial no ponto A é 4,5 e o potencial no ponto B é 1,8. Lembra que no final da aula de quarta a gente ficou conversando sobre potencial maior e potencial menor? O que eu quero dizer para você é que se você chamasse A e B de placas, por exemplo, o potencial A é o maior, enquanto o potencial no ponto B é o menor. Que significa isso, Simon? Significa que naturalmente a carga negativa quer ficar aonde? Quer ficar no lugar de maior potencial. Então, espontaneamente, naturalmente, de forma natural, linda, ela quer ficar aqui no ponto A. Então, tirar ela do ponto A e levar ela para o ponto B é forçado. Por isso, negativo. Aí eu vou responder a letra B aqui. Qual é o trabalho para pegar a mesma carguinha, só que suponha que ela está no ponto B agora e levar ela para o ponto A? Ô, meu lindo, tirá-la do ponto B e levá-la para o ponto A vai ser quase a mesma coisa. Só que aqui vai ser que VB menos VA. VB menos VA vai dar negativo. Com o negativo daqui vai dar positivo. E o trabalho, então, para carregar ela de B para A, que é um trabalho natural, que é um movimento natural lindo da carga, é o mesmo valor, porém com sinal contrário. 0,108 joules. Alunos, PVN, é muito importante que, de posse do potencial, você consiga diferenciar esse negócio de maior e de menor. Por isso, chamar de mais e menos para entender. É forçado ou é natural fazer esse movimento? Se for forçado, negativo. Se for natural, positivo. Ah, então, a letra B é só trocar o sinal? Uhum. Precisa fazer conta de novo, não? Só se você quiser, né? Mas você já sabe matematicamente que por ser um produto, o resultado não vai se alterar. A ordem dos fatores não altera o nosso produto. Perfeito? Fala para mim que isso foi fácil. Foi? Deu para compreender? Temos alguma dúvida nesse primeiro aí? Para a gente passar para o próximo? Você pode dar um ok aí para a gente apagar? É que vocês somem, eu não fico sabendo se vocês estão me ouvindo, se travou, se pode apagar, se não pode. Eu fico perdido aqui. Ó, a Maria deu um ok aqui. Ok para dúvida, ok para apagar, ok para tudo.
Ok para apagar. Show. Apaguei. Qualquer dúvida, manda lá para os coleguinhas, viu? Manda fotinha aí, qualquer coisa. Vamos para a próxima. Número 2. Vamos abrir aqui novamente. Show aí? Número 2. Bem aqui embaixo aqui. Ok? Uma carga elétrica Qzinho. Vai ser bem parecido com esse, tá? Uma carga elétrica Qzinho, 2 microcoulombs, vai ser transportada do ponto A para o ponto B do esquema abaixo, segundo a trajetória indicada. Note que a trajetória tanto faz, tanto fez, né? A única coisa que importa, e eu já vou anotar aqui para você, ó, é que existe uma carguinha aqui central, chamada de Qzão 6 microcoulombs, perfeito? Que vai levar, né, potencial aqui no ponto A, que a gente já vai chamar de VA, e um potencial aqui no ponto B, que a gente vai chamar de VB. É isso. E eu quero carregar uma carguinha positiva daqui do ponto A, qual o valor dela? 2 microcoulombs, por uma trajetória que tanto faz, tanto fez, né? Que fique claro na sua cabecinha aí, lá para o ponto B. O que nos importa? Distância, né? De A aqui nós temos 4 metros. E daqui até aqui, 3 metros. É o que nos importa, perfeito? Calcule o trabalho realizado pela força elétrica. Bacana. E letra B, se o deslocamento fosse feito por outra trajetória, qual seria o trabalho realizado? Essa resposta você já sabe, né? Mesmo que tivesse feito por outra trajetória, lembre-se que o trabalho independe do caminho. Então, a resposta que eu tenho na letra A é a mesma resposta que eu tenho na letra B. O mesmo trabalho. Porque para a força elétrica, o trabalho não depende do caminho, independe do caminho. Bonito. Convido o senhor de novo a fazer a mesma coisa, mas vou te dar um minuto, tá? Trabalho para transportar a carguinha Q de A até B é Qzinho VAB. Então eu preciso calcular o potencial gerado por essa bonitona aqui no ponto A e o potencial gerado por essa bonitona no ponto B. Show? Então, daqui até o ponto A, daqui gerada no ponto B e depois a gente poca para cá. Dá para fazer em 5 minutinhos? Lembre-se que o potencial é KQ sobre D, para você calcular o potencial de Qzão no ponto A e o potencial de Qzão no ponto B. Quem terminar, manda no chat de uma vez a respostinha, VA igual, VB igual.
Lembrando que não vai ser agora, né? Mas na hora que o link cair aí, temos o segundo link lá no grupo, tá? E aí, conseguimos achar VA e VB? Tô curioso aí, manda para mim. Manda no chat aí o valor de VA e VB. Usaram KQ sobre D? O K 9 vezes 10 a 9, que o exercício está falando que está no vácuo, né? Esse Q 6 micro, né? Dividido pela distância de 4 metros. É isso que vai ser o nosso potencial em A. E o potencial em B, de novo, né? 9 vezes 10 a 9, 6 micro, 6 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância, 3 metros, 100 quadrado, viu? Foi isso que vocês fizeram? Sim? Isso aí? Exatamente isso? Sim? Isso aí? Lá em cima, número ruim, né? 9 vezes 6, 54, dividido por 4. Você pode dividir por 2, né? Depois por 2 de novo, 13,5. Ok? Vezes 10 elevado a 3. 10 a 9 com 10 a menos 6, 10 a 3. Show de bola? 13,5. Aqui embaixo, mais simples, né? Deu 18. Dá para simplificar aqui isso suave, né? 9 vezes 2, 18. Então, nós temos o trabalho da nossa carguinha Qzinho positiva, vai ser o valor da carguinha 2 micro vezes VA menos VB. O potencial em A deu 13,5. E o potencial em B deu 18. Mais uma vez você olha para cá e fala assim, caraca, Simon, agora a carguinha é positiva, mas a diferença de potencial vai dar negativa. O que de novo vai me dar um trabalho negativo e eu falo, claro que sim. Porque você tem o potencial VA 13,5 e o potencial VB 18 vezes 1.000, né? Claro. Então eu estou indo do menor potencial para o maior potencial.
E aí, pelo amor de Deus, né? Quem que você está carregando de menos para mais? Uma carga positiva. Positiva quer ficar aqui no menor potencial. Ela não quer ir para o lugar de maior potencial. Por isso, ir para lá é forçado. Então, de novo, a brincadeira vai ter que ser negativa. Eu já vou colocar o menos aqui na frente de uma vez. Perfeito? O senhor tem ali 13,5 menos 18, 4,5, menos 4,5, né? Mas eu já estou botando 4,5 aqui na frente. Então, você tem 2 vezes 10 a menos 6 e 4,5 vezes 10 a 3. 4,5 vezes 2, 9. Com negativo aqui, menos 9. E aqui, olha que lindo. 10 a 3 com 10 a menos 6, 10 a menos 3. O 10 a menos 3, bonito, também é conhecido como mili. Então, uma boa resposta para esse exercício também é menos 9 milijoule. Perfeito? Essa é a resposta da nossa letra A. Show? Ah, e para a letra B, né, para levar, né, a carguinha aí por outra trajetória, o mesmo trabalho, anote, pois o trabalho independe do caminho. Perfeito? Então, o mesmo trabalho para carregar por uma outra trajetória qualquer. O que importa são os potenciais inicial e final. A gente já falou isso para você desde quarta-feira. Show? Dúvida, mano? Ou deu para concretizar ainda mais o raciocínio agora com mais uma questão? Agora a gente vai mudar o conceito e o tipo de questão, né? 2 já deu para a gente fixar bastante aí. Showzinho? Alguma dúvida? Já printou? Passou para o colega? Pode apagar? Cadê Bárbara? Bárbara está calada hoje. Oi, Simon, tô aqui. Tudo bem, Bárbara Remsdorf? Tudo ficando bem. Tudo bem? Tudo fluindo Tá normal? indo, tá indo. Tá indo? Isso que é bom. O importante É. é ir. Não tá, não. Muito bem. Luísa, eu não vi também entrando. Luísa Breta, seja bem-vinda, viu? Luísa, eu não falei com ela. Nicole Iris, também eu não falei. Boa noite para vocês. Nicole eu já tinha falado, acho que a Luísa e a Iris que eu não tinha falado. Boa noite, viu? Para vocês. Galera disse ok, boa noite, tal. A minha esposa está aqui. Boa noite para minha esposa também, Cristiane. Ei, boa noite. Aqui, ela está ansiosa para assistir a aula conosco hoje. O assunto é bom, o assunto é bom, o assunto é quente. Vou apagar aqui. Valeu, Iris, valeu, Luísa. Vou apagar aqui, show. E vamos para a questão 3. O link vai cair a qualquer minuto. Pula lá para o link 2, tá? Porque esse Zoom aí é chato com essa parada. Pode apelar? Pode? Pode? Ah, não dá, mas apelar não, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos apelar. Aí, ó, número 3. Vou subir ela um pouquinho aí. Você tá vendo aí que a lista é boa, né? Tem muito exercício aí. Interessante. Mandaram um chat aqui para mim. O que que me perguntaram? O chat não abre aqui, não. Alguém mandou pergunta aí, gente? Não tá abrindo aqui para mim, não. Deixa, professor. Não é pergunta, não. Não? Não, eu ia falar que você vai apelar mais. Eu fiquei mais Mais ainda. Só um pouquinho, ok? Olha que massa. A número 3 é linda, porque é um campo uniforme. Né? Na figura são indicadas as linhas de força de um campo uniforme e as superfícies equipotenciais. Suave, né? Falei para você que é uma lista de muito fixação. Eu acho muito importante isso para vocês, né? E a gente tem esse detalhe, ó, um campo uniforme maravilhoso e
três superfícies aí. A superfície A, superfície B e a superfície C, que tem potenciais 180 volts, 100 volts e 20 volts. Temos um ponto A, que ele está marcando aqui, vamos colocar aqui na figura, e temos um ponto B cá embaixo, vamos colocar na figura. A pergunta é, vou ler a pergunta e a gente vai para o link 2, ok? Calcule o trabalho para levar a carga de 2 microcoulombs de A até B. Esse movimento é espontâneo ou forçado? Vamos lá para o link 2? Doente de amor, procurei remédio na vida noturna.